Olá, meus amores, vídeo aula de ciências. Hoje a gente está iniciando nossa quinta unidade, não é? Nosso livro aí do terceiro bimestre. A gente está iniciando nosso terceiro bimestre. Então, nessa quinta unidade do seu livro, ele vem falar sobre nascer e crescer. Ou seja, sobre a reprodução referente aos animais, tá? A gente vai ver alguns tipos de reprodução de animais. Eu vou explicar para vocês. Tem até um aqui já do lado, que são os animais ovíparos. Como é que eles nascem. Mas antes de tudo, eu vou trazer para vocês aqui a capa de abertura, que é sobre nascer e crescer. Gente, ó essa imagem aqui. Quando a gente observa essas imagens na página, vocês vão ter duas páginas diferentes, tá? O meu tá aqui as duas. Então, você vai ver aqui reprodução, ó. Aqui o ser humano se reproduzindo, os pássaros aqui, tá? Vai ter um ninho cheio de passarinhos. A vaca que deu o seu filhote, também aqui outros tipos de animais, o sapo, tá certo? Então, aqui é essa reprodução dos animais, nascer e crescer. Uma das características dos seres vivos, nasce, cresce e assim sucessivamente, como a gente viu, reproduz e morre, tá certo? Então, a gente, na página esse 2 e 3, vocês vão observar essas imagens aí de reproduções que ocorreram com animais e pessoas. Nós também somos animais, tá, gente? Racionais. Se você vê a imagem do ser humano, eu não sou animal, é um animal racional, o ser humano, tá? Então, você vai tentar, antes de tudo, fazer a ligação, tá? Dos animais, as correspondentes do animal a sua reprodução, tá? Então, a tartaruga para o filhote, o ser humano para o bebê, o sapo para o girino, que é o sapo em sua reprodução, que eu vou mostrar para vocês, a evolução do sapo depois, tá? Que é a metamorfose. E também temos o que? O beija-flor para o ninho, cheio de beija-flores pequenininhos, tá? Fazendo isso, gente, vai vir um texto na página 5, tá? Que vai falar sobre a continuidade da vida, tá? Então, vou ler um pouquinho para vocês, ó. A continuidade da vida do planeta Terra depende de um fenômeno conhecido como reprodução, que é o nosso assunto, a reprodução dos animais, tá? Que é uma característica que você vê, nasce, cresce, reproduz e morre. É uma das características, tá certo? Como você notou nas imagens de abertura que eu falei para vocês, tá certo? Há uma geração, então se gerou outro ser semelhante ao outro animal que existia. Então, isso deu origem a outro animal, tá certo? Então, para que ocorra a reprodução na maioria dos animais, é necessário que aconteça o encontro macho e a fêmea, isto é, o acasalamento. Para se acasalar, alguns animais têm um comportamento curioso, tentando chamar a atenção do parceiro. Tem dois animais aí que a gente vai ver. Do ouriço, ele tem que tentar chamar. É a mesma coisa do ser humano. O ser humano, ele vai ter que conquistar, tá certo? A fêmea. Dar amor, carinho, atenção, conquistar, casar. E assim vai ter um filho, não é? Então, mas antes disso, teve todo, tá certo? Uma conquista, certo? A palavra é essa. Então, o ouriço, para conquistar a fêmea, o que é que ele faz? São animais solitários, eles gostam de viver sós. Mas o macho e a fêmea só se encontram para reproduzir. Eles ficam afastados, eles gostam de viver sós, mas para se reproduzir, eles se juntam. Ele faz um ritual de acasalamento entre eles. Eles andam cerca de 1 hora em volta da fêmea, faz um ruído como se estivesse respirando e arrodeando 1 hora para conquistar a fêmea, tá certo? Vê que interessante. Já o pavão é uma ave conhecida pela longa cauda colorida. O pavão é aquela que tem as penas super coloridas, tá? O que é que ele faz para atrair a fêmea? O macho maior e mais virtuoso que a fêmea, ele é bem mais, tem mais penas do que a fêmea. Ele exibe a cauda e quanto mais colorida, mais vai chamar a atenção da fêmea. Então, ele vai abrir, ó, suas penagens. Quanto mais colorido,
ele vai conseguir conquistar a fêmea. Mas para que haja reprodução, como a gente falou, tem que haver o acasalamento. Ocorrendo o acasalamento, vai ocorrer 3 tipos de reprodução. Os animais, eles vão se reproduzir, eles podem ser chamados de vivíparos, ovíparos e ovovivíparos, tá? Vou explicar para vocês cada um desses tipos de animais. Os animais ovíparos, tá? Ovíparos são animais, tá certo? Que vão se desenvolver, o embrião vai desenvolver, vão colocar ovos, são animais que põem ovos, e o embrião vai se desenvolver dentro desse ovo. E dali vai surgir uma nova espécie de animal, tá? Então, a gente pode caracterizar a tartaruga como ovovíparo, as aves em geral, tá certo? Tem outros animais como, por exemplo, a tartaruga, peixe dourado. Então, são animais que são ovíparos, que põem ovos. E os animais vão... A sua espécie vai se reproduzir dentro daquele ovo, vai ter um período, que aquele ovo depois vai se abrir, tá certo? E vai nascer outra espécie. Existe também, gente, os animais vivíparos. Vem de vida, tá? Eles vão crescer, esse embrião não vai ficar dentro do ovinho não, fora da mãe não. E a criança vai ficar dentro da barriga, ou seja, a criança ou o animal vai ficar dentro da fêmea, tá certo? O embrião ele vai depender da nutrição do corpo da mãe para se desenvolver. Então, ele depende da mãe, da fêmea, falo mãe, mas é a fêmea, para poder se desenvolver, crescer e depois assim nascer. Não existe casca isolando essa criança dentro da fêmea. Não existe uma casca, que é como o ovo, tá? Ele vai ficar dentro da barriga da mãe, mas sem essa proteção de uma casca, tá? A maioria dos animais vivíparos, eles são mamíferos. Eles mamam, tá? Então, são animais mamíferos, como cachorro, gato, vaca. O único animal mamífero que voa é o morcego, tá, gente? Então, morcego voa, tá? Então, a gente consegue perceber aí que são vivíparos, são animais mamíferos, porque eles vão se desenvolver dentro da fêmea, tá? E ele precisa dos nutrientes da fêmea, por isso ele não fica dentro dos ovos, dentro de ovos. Já os outros que são ovíparos, eles vão receber o nutriente ali dentro do ovo, tá? Quando o ovo não se desenvolve, ele vai morrer ali dentro do ovo mesmo, não vai se desenvolver, tá? Então, temos também, gente, os animais ovivíparos, tá? Os animais ovivíparos são animais, gente, que ele vai ter um embrião, vai ter dentro de ovos, mas o ovo não vai sair de dentro da fêmea. Ele vai ficar dentro, o ovinho vai ficar dentro da fêmea, vai estar coberto por uma casca, vai ter o embrião, mas ele vai ficar dentro da fêmea. Exemplo é o escorpião, tá? O escorpião fica cheio de ovinhos, mas fica na fêmea, fica nela mesmo, nas costas dela. Se você vê um escorpião cheio de ovinhos, nasce e fica tudo agarradinho lá nela, tá? Temos também tubarão, tá? Ele é ovovivíparo, porque ele tanto nasce de ovo, mas o ovo fica dentro da fêmea, permanece dentro da fêmea, mas os ovos ficam lá. Também temos a cascavel, a cobra cascavel também, tá? São alguns exemplos de animais ovovivíparos, escorpião, cascavel. A gente vai ver, então, por exemplo, tem um peixe que é chamado guppy, tá? Ele também põe ovos, mas ele não coloca ovos, ele fica com ovos todos dentro dele, tá? Depois assim nasce. Mas nasceu de ovos que ficou dentro da fêmea, permaneceu dentro da fêmea, tá ok? Então, o que é que vocês vão fazer aí de atividade? Vocês vão pesquisar um pouquinho sobre o que é animais vivíparos, como eu falei para vocês, expliquei para vocês, ovíparos
e ovivíparos e dá exemplos de cada um deles, tá? Vivíparos são animais que o embrião permanece na barriga da mãe, não nasce de ovos, tá? São animais mamíferos, como cachorro, gato, rato, pato. Ovíparos são animais que nascem de ovos, que a mãe põe os ovos, e lá no ovo vai ser reproduzido, como tartaruga, o que mais? Alguns peixes, ovíparos, as aves principalmente, tá? E ovovivíparos, ele vai ser os dois ao mesmo tempo. Ele vai nascer de ovos, mas os ovos vão permanecer dentro da fêmea, tá certo? O embrião com o ovinho vai ficar dentro da fêmea. Exemplo, tubarão, escorpião, cascavel. Então, vocês podem fazer essa pesquisa na internet ou tudo que eu tô falando aqui vocês podem utilizar para escrever. Depois, vocês vão destacar a página 17 do material de apoio e 18, tá? Depois de destacar, você vai colar no lugar correto. Você vai recortar essas imagens aqui desses animais. Depois que vocês recortarem, vocês vão colar no lugar certo, tá? Temos aí 2, 4, 8 animais, tá? Você vai colar quais são os vivíparos, que são os mamíferos, tá? Que nasce dentro da barriga da mamãe, fica lá dentro, permanece, recebe nutriente para poder nascer e mamam, tá? Então, a característica deles. Então, você vai colar aí que animais? O bicho preguiça, a ararinha e o tamanduá-bandeira. Onde tem ovovivíparos, vocês vão colar que são aqueles animais que nascem de ovos, mas os ovos permanecem dentro da barriga da mamãe, então, da fêmea. Então, vocês vão colar aí o escorpião e o cascavel. E nos ovíparos, são animais que nascem de ovos, que a mãe põe ovos para fora, como a galinha, como o pato. Exemplo aí que você vai colar do desenho que tem no seu livro é a arara, a tartaruga marinha e o peixe dourado. Então, vocês vão completar a tabelinha aí, tá certo? A proposta do livro é depois vocês compararem a ficha dos colegas para ver se vocês colaram corretamente. Como não vai poder, tá certo? Vocês podem me mostrar na videoaula aí como vocês colaram, mandar uma foto para mim, ok, gente? Então, mas é dessa forma que vocês devem colar. Então, onde tem vivíparos é o bicho preguiça, a ararinha, tamanduá e o tamanduá-bandeira. Ariranha, tô falando a ararinha, a ariranha, tá, gente? Ariranha aí, tá, ok? Que nos animais ovovivíparos, vocês vão colar escorpião e o cascavel. E nos ovíparos que põem ovos, arara, tartaruga marinha e peixe dourado. Ok, gente? A ariranha, gente, não é aranha não, tá? A ariranha tá aí direitinho pra vocês. Que é esse animal aqui, tá? Ariranha. Que ele é a ariranha vivíparo, tá? Que ele mama, tá? É esse animal aqui, ó. A ariranha. Pronto, gente. Então, espero que vocês tenham entendido o que vocês vão fazer na aula de ciências de hoje. Caprichem. E até a próxima aula. A gente vai continuar trabalhando na próxima aula sobre essa reprodução dos animais, tá? É bem longo, extenso o assunto. Cada dia a gente vai estudando um pouquinho sobre essa reprodução dos animais, tá? Então, beijo pra vocês. Espero que tenham entendido e até a próxima aula. Tchau!